Olá você, pessoa criada única e especial, simplesmente se alegre em mais essa quarta-feira, café da tarde com esperança, se alegre em você, com você e juntamente com os seus afazeres e desafios. Para você que está aí pela primeira vez, sou Vladimir Esperança, seguidor de Jesus, discípulo, sacerdote, das boas notícias da salvação, a eternidade, notícias da paz verdadeira e da alegria completa que encontramos no relacionamento com Deus através de Jesus. E quando você deixa de negá-lo e se arrepende, você recebe o Espírito Santo como amigo para caminhar juntamente com você no dia a dia e nos desafios diários. Para você que está chegando aí, temos um compromisso de um orar pelo outro. Temos um grupo de pessoas que já está comigo há um bom tempo. Nós temos orado um pelo outro e tem sido uma grande bênção esse relacionamento da oração, do corpo de Cristo. E você que está chegando, que não tem esse costume, entre nessa corrente, comece a orar por mim, pela minha vida, pelo meu sacerdócio, pelo meu canal, e você vai passar a se relacionar com o dono da vida e a qualquer momento você vai ter uma experiência de conhecê-lo e negá-lo, deixar de negá-lo, negar a si mesmo, se arrepender e passar a ter esse relacionamento. Nós vamos dar a sequência no assunto da reflexão da semana de segunda-feira, que é adorar e obedecer ao dono da vida. E o interessante que Jesus, ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou, ele veio para revelar quem é o dono da vida. Porque o dono da vida, ele tem um corpo glorificado, santo, e nós, depois que entrou o pecado do mundo, nós não podemos vê-lo face a face, porque senão eu morro e você também. Então, eles decidiram de Jesus vir em carne e osso, de forma humana, para revelar quem é o Deus verdadeiro. E ele era Deus, porém, ele na forma humana, ele decidiu obedecer tudo aquilo que o Pai mandava, obedecer rigorosamente. E tanto é que ele precisou ser batizado. E João Batista, que o batizou, e João Batista não queria. João Batista disse para ele, você que tem que me batizar. Aí Jesus falou, João Batista, a ordem é essa, vamos obedecer. Me batiza, que aí nós vamos estar cumprindo aquilo que o Pai quer. E João, obedientemente, o batizou. Foi abençoado por ter obedecido. E imediatamente Jesus, ele foi para um jejum de 40 dias no deserto somente de água, sem comida sólida. E quando ele foi entregar o jejum, o príncipe desse mundo veio tentá-lo. Por que você não transforma essas pedras em pães para você se alimentar? E Jesus, muito objetivamente, direto e reto, ele falou, Satanás, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na hora exata, Deus, ele vai me orientar e vai mandar eu entregar esse jejum. Retira-te. E Satanás se retirou, e os anjos vieram e serviram a Jesus. E Jesus foi abençoado por ter obedecido. Essa semana um grupo de empresários foram comemorar em Nova York a grande conquista de eles estarem na Bolsa de Valores, a segunda maior, a Nasdaq. 26 empresários comemoraram essa grande vitória. Mas houve um processo.
Houve um processo de obediência, de passo a passo, de disciplina, de atitudes para eles chegarem nesse momento dessa grande vitória. Obediência, dedicação, empenho. E aí Deus vai e abençoa. Jesus falou para os discípulos: eu vou morrer e no terceiro dia ressuscitar. Podem confiar, creiam, descansem. E quando aconteceu que eles foram no túmulo e não viram, ficaram todos desesperados. Ele não está lá, já haviam esquecido do que ele tinha falado. Aí ao cair da tarde, isso está em João 20, 19, ao cair da tarde, primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus. Jesus havia falado: eu vou morrer por vocês e no terceiro dia eu vou ressuscitar e vou me encontrar com vocês, creiam nisso, não se desesperem. E há uma tendência de eu e você, quando a gente recebe uma direção, uma orientação de Deus, de Jesus, pelo Espírito Santo, de muitas das vezes está demorando aquilo que foi falado, a gente começa a tirar os olhos, a gente começa a deixar de acreditar, a gente começa a ficar desanimado, ou triste, ou desesperado. Aí vai depender do teu controle emocional. E nós não podemos, porque quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Você pode confiar que Ele vai fazer. E aí, no caso, Jesus aqui, já com o corpo glorificado, com as portas trancadas, Ele entra na casa e diz: paz seja com vocês. E aí todos, assustados, se alegraram quando viram o Senhor. Eu não falei para vocês por que vocês estão aí totalmente desesperados, tristes. Se eu falei, eu vou cumprir. E é assim comigo e com você. Você tem que permanecer adorando, você tem que permanecer crendo, você tem que permanecer obedecendo. Porque no seu dia a dia, como filho, em obediência aos pais, como marido, em obediência a cumprir o seu chamado de amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, você, mulher, ao seu chamado de ser auxiliadora, em obediência ao dono da vida, você, filho, em obediência aos pais, você, filho, em obediência no seu compromisso com o seu trabalho, com os seus estudos, no relacionamento de amizade, e assim todos, você tem que permanecer em adoração, em obediência, em confiança no seu dia a dia, nos seus desafios, na sua jornada. Porque no momento certo, se você é uma pessoa que tem relacionamento com o dono da vida, com Jesus, com o Espírito Santo, se você crê, o poder dele, mesmo poder que ressuscitou, está em você. Então você pode caminhar lindo, leve, solto, tranquilo, calmo, sereno, que quando Deus ele fala através da palavra, através de um sacerdote, através dele mesmo, de você ouvi-lo, você pode acreditar que no momento certo ele vai fazer. Descansa. Somente há um processo. Ele lá atrás, para mim, em setembro de 24, eu estava questionando algumas coisas. E ele falou para mim:
abra um canal no YouTube. Eu falei, canal no YouTube? E depois de 3 dias eu decidi abrir esse canal no YouTube. Só que aí ele chegou para mim e falou, Vladimir Esperança, você só vai abrir em 2025. Aí, opa, que é o processo da obediência. Muitas das vezes ele vai te testar para ver se você vai obedecer ou não. E aí, como eu já tinha tido algumas experiências de desobedecer, de querer achar que eu posso, que eu faço acontecer, e não é assim, eu peguei a dica. Eu falei, opa, já errei lá atrás, não vou errar mais. Vou obedecer. E aí eu fiz. E é um processo. É um processo de obediência que ele pediu, e eu estou aqui sendo boca para você, porque ele me pediu lá atrás, para levar a palavra para o secular, fora do sistema religioso. Para você que não conhece, para você que não está inserido ainda, fazendo parte do corpo de Cristo. Eu estou aqui trazendo essa palavra, que você foi criado único e especial, grandioso, para você olhar para você mesmo, se amar 100%, amar o teu próximo, obedecer ao dono da vida, obedecer a Jesus, obedecer ao Espírito Santo, para que você possa ser abençoado nesse relacionamento, daquilo que ele fala para mim, para você, aqui no nosso manual, quando ele fala às vezes através do teu sócio, do teu colega de trabalho, do sacerdote, que ele usa as pessoas para falar com a gente. E quando nós, com humildade, com reverência a eles, obedecemos, Deus ele faz o milagre. Deus ele abre o mar vermelho. Deus ele faz acontecer. E é assim que funciona comigo e com você quando a gente passa a obedecer. Existe um processo. Às vezes para mim vai demorar 7 dias, para você talvez 15, para o outro 2 meses, para o outro 6 meses, para o outro 1 ano, dependendo do projeto, dependendo da necessidade, dependendo do que você precisa, mas na hora certa, o dono da vida, com todo amor, carinho, longanimidade, compaixão e amor que ele tem por mim e por você, na hora certa ele vem e nos presenteia, porque nós vamos ficar alegres, contentes, felizes com a conquista, com a vitória, e ele muito mais, porque eu e você, nós obedecemos, nós acreditamos, nós ficamos confiantes, nós ficamos com coragem e fomos no dia a dia, fomos na hora a hora, no minuto a minuto, segundo a segundo, fazendo a nossa parte, porque tem momentos que nós temos que fazer a nossa parte que ele não vai fazer. Deus ele só vai fazer a dele quando não está mais dentro das nossas mãos, das nossas condições. E a partir dali é que ele entra com a bênção e com o milagre, desde que eu e você tenha essa consciência, essa visão, esse bom senso, esse discernimento, esse entendimento de adorar acima de qualquer coisa o dono da vida, adorá-lo, reconhecer que ele é, reconhecer, se eu estou aqui, você também, é porque ele está nos dando fôlego da vida, algo incrível, precioso. E aí, quando eu e você reconhecemos isso, passamos a adorá-lo, a admirá-lo, a reverenciá-lo, a nos alegrar nele, aí ele, no momento certo, no momento exato, ele vem com a provisão, ele vem com a bênção, ele vem com aquilo que você tanto está esperando,
E você vai se alegrar, e você tem que se alegrar e comemorar. Você tem que comemorar, e cada um comemora do seu jeito. Cada um comemora da maneira que achar melhor, a sua conquista, mas você tem que se alegrar com você mesmo, com aqueles que estão à sua volta e com o dono da vida, e com Jesus e com o Espírito Santo. E aí outras pessoas vão ver a sua alegria, a sua motivação, a sua coragem, e vão se espelhar em você, e vão querer saber, por que você está com essa alegria total? Aí é a hora que você vai entrar, a tempo e a fora de tempo, e falar dessa grandiosidade que é se relacionar com o dono da vida. Simples assim, mas poderoso assim. E que eu e você possamos ter a cada dia essa motivação, essa alegria, essa coragem, independente da nossa circunstância. Ter essa motivação, essa alegria, essa coragem de falar do nosso manual, de falar dessa pessoa incrível, grandiosa, sem limites, que é o dono da vida, que é Jesus, que é ter a presença do Espírito Santo com a gente no dia a dia, apesar de nós. Mas quando o aceitamos, ele apaga todos os nossos pecados, as nossas falhas. Ele não olha mais. Ele passa a só olhar a partir daquele momento que nós nos rendemos a ele de corpo e alma e espírito, 100%. Numa renúncia 100%, total. E pegamos a nossa cruz, os nossos problemas, os nossos desafios, e vamos nessa caminhada constante, com disciplina, com atitude, com coragem, para cumprir aquilo para qual eu e você fomos chamados, que é levar essas boas notícias a tempo e a fora de tempo. Amém? Que você que não o conhece, que está procurando conhecê-lo, que nem diz o Blaise Pascal, que você continue firme, constante, com coragem, que no momento certo, mesmo não entendendo, você vai passar a conhecê-lo, a ter essa experiência, e você vai ficar impactado. E você que já o conhece, que está aí, que está vislumbrado, desfrutando de grandes coisas, de grandes conquistas, não deixe de orar por mim, pelo meu canal, pela minha família, e que você, através dessas conquistas, continue se relacionando ainda mais, com mais motivação, com mais alegria, com mais prazer ao dono da vida, e as pessoas vão ficar impactadas comigo e com você, porque temos e carregamos algo precioso e diferente em nós, que é esse relacionamento com a Trindade. Nesse café da tarde, dessa quarta-feira com esperança. Amém? Que assim seja, que você tenha um resto de quarta-feira incrível, um renovo na noite, uma quinta-feira, se Deus permitir, abençoadíssima, uma sexta-feira também espetacular, extraordinária, e se Deus permitir, nos encontramos na sexta-feira à tarde no café incrível que é esse bate-papo, essa resenha para falar do dono da vida, do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Amém? Foi um prazer incrível estar com você. Um abraço com amor ágape no seu coração e até sexta-feira no café da tarde com esperança. Valeu!